Boa noite, gente. Bem-vinda, bem-vindos ao nosso encontro. Olha, hoje você saiu, deve ter saído sem querer. Nós vamos deixar gravado para quem quiser tirar dúvidas depois, né? E vocês podem compartilhar com quem vocês queiram. Eu sou Dani Mota, Claudinei Mendonça e Lauro, né? E vamos falar um pouquinho sobre essa pós-graduação em Contos de Fadas que já vai para a segunda turma. Este ano nós encerramos a primeira turma e já começaremos a segunda. A gente vai falar um pouquinho da grade curricular, de como nasceu. A grade curricular, não. Vamos deixar de falar de grade, né? Matriz. Da matriz curricular. Vamos falar de como nasceu esse curso, apresentar um pouquinho o Instituto Dédalos, para quem não conhece, e o Grupo Paideia, né, que eu e o Neison fazemos parte do grupo. A gente vai expor aqui em slides para tornar o mais didático possível. Mas aí vocês podem perguntar a hora que quiserem, liguem os microfones, como há poucas pessoas aqui, acredito que por conta do feriadão, muita gente já está arrumando as malas para viajar. Então, vocês fiquem à vontade para escrever no chat, para ligar o microfone, para tirar dúvidas no decorrer da nossa fala. Caso a gente vá falar o que você perguntar em outro slide, aí a gente avisa, certo? Mas fiquem à vontade. O Lauro é o coordenador administrativo, ele é integrante, membro, um dos fundadores do Instituto Dédalos, e ele é o coordenador dessa parte burocrática da documentação de vocês, né, de alunos, sobre valores, é tudo com o Lauro. E eu e o Ney somos coordenadores acadêmicos, né? Pensamos nessa matriz curricular, idealizamos esse curso, damos aula também. Acho que a gente queria dar todas as aulas, mas há um corpo de professores, um corpo docente muito bom na nossa pós. E nós ficamos com essa parte, tudo que vocês precisarem dessa parte acadêmica, de referência bibliográfica, ementa de disciplina, né, o que a gente vai ver em cada disciplina, falar comigo e com o Ney, certo? Passa, Neizinho. E o Lauro vai apresentar para vocês o Instituto, né? Principalmente para quem não é aqui de Fortaleza, né? Nós estamos em Fortaleza. Né? Acredito que muita gente aqui não seja de Fortaleza. Nós estamos em Fortaleza, no Ceará. Pois é, Dani, e quem está assistindo gravado e tiver dúvida também vai poder tirar com a gente. A gente pode marcar um dia para todo mundo também, para quem tiver assistindo tirar dúvida, ou então a Dani vê uma solução para isso. Mas a gente envia no grupo, quem está aí assistindo, viu, vai estar no grupo das informações. Bem, turma, quem está assistindo, quem está aqui, obrigado, né, por ter vindo, aparecido na quarta-feira à noite, né. O Instituto Dados, ele iniciou oficialmente em 2015, né, com a Ana Felícia, Heráclito e comigo. A gente iniciou entre os cuidados, tá certo, tá tudo bem. A pequena, né? Tá bom, que bom. Um abraço aí para sua pequena. Então, como é que funciona o Instituto, né? A gente iniciou com um local menor, né? Nós somos aqui de Fortaleza, iniciamos com um local menor, a gente viu a necessidade de expandir, né? Então, comigo, com a Renato, com a Ana, depois chegaram outros parceiros, assim como a Dani e o Ney. Eu conheci a Dani e o Ney porque eles tinham um curso de extensão, tem, na verdade, um curso de extensão, e eu era a fim de fazer esse curso e conheci eles, a gente começou a trocar figurinha, acabou que eu consegui trazer eles também aqui para o Instituto, e hoje a gente tem uma parceria muito bonita, muito legal, muito leal, que é tanto no conto de fotos como na mitologia, que a Dani também vai falar para vocês. Então, a gente é em Fortaleza, a gente é localizado aqui na Dilson Brasil Soares, próximo ao Austin Soares, localização ótima. A parte física, a gente tem estacionamento, a gente tem uma parte do lazer, né? Nós temos também salas de aula e salas de atendimento. Vamos ter várias pós-graduações, porque a gente também é um polo da Uniateneu. Então, a Ateneu que vai certificar após, tá? Então, a gente já tem psicanálise, psicologia junguiana, teologia grega, cuidados paliativos, conto de fadas, e também vamos ter outros nessa área também da mitologia. Aí, devido à pandemia, a gente iniciamos com um trabalho online,
e hoje a gente está com várias turmas, essas pós-graduações que vocês estão vendo, elas são online, né? Então você pode fazer ela online. A psicanálise a gente tem ela presencial também, a única que por enquanto tem presencial. A mitologia grega a gente tinha presencial, mas ela vai para online também. Então a gente tem, devido a desde a pandemia a gente iniciou no online e a gente continua com esse trabalho. A gente vai ter alunos de todo o Brasil e também alunos de Portugal, alunos do Japão, alunos de outros países, né? Pode passar. Ah, sim, e aqui no Instituto a gente tem atendimento presencial, né, que no caso o seu, Ana Felício, o Heráclito também que atende aqui presencialmente e online, né? A gente tem outros profissionais que atendem online, também atendem online, como outros que atendem aqui. A gente também vai ter cursos de 10 horas. A gente tem tanto pós-graduação, como tem formação, né? Na pós você pode fazer formação, né? No caso da questão de título, após e os cursos de 10 horas. No momento a gente está com alguns sobre mitologia, tem mitologia de diversidade, vamos ter mitologia de morte, mitologia, vários temas, né? A gente vai lançar um agora enquete no Instagram, então acompanha a gente no Instagram, a gente é muito ativo nas redes sociais, tanto no YouTube quanto no Instagram. A gente é muito ativo, a gente lança enquete, a gente está sempre divulgando, acredito que muitos daqui vieram pelo Instagram, né? Vamos ter também um curso agora em abril sobre suicídio, psicanálise, psicopatologia e cultura. Saiu até uma entrevista aqui no jornal local no Povo, um podcast, com o professor Davi Alex, também é professor do Cuidados Paliativos. É Instituto Dédalus. Tu pode passar aí, né? O link. Pronto, né? Já passou. Então, no Instagram da gente é bem ativo. Mas, como vocês têm meu WhatsApp lá no grupo, vocês podem falar diretamente comigo. Eu passo PDF de informações e o aluno Dédalus é bom, que você vem, você acaba entrando em um curso, depois você vai para outro e acaba ficando aqui com a gente. Vamos ter bastante alunos e bastante cursos. A gente também tem uns grupos de estudos semanais. Vamos ter Freud e Lacan. E vamos ter outros também. Né? Vamos ter sobre Jung, sobre contos, mitologia. A gente vai ter alguns grupos que estão ativos e outros estão inativos. Eu falei de Freud e Lacan porque eu sei que é os que estão mais ativos agora no momento. Mas vão ter outros grupos também. A gente, como eu te falei, nós somos um polo da Ateneu, então a gente também tem uns cursos EAD da Ateneu aqui. Você pode vir aqui, quem for daqui se matricula e vai fazer o curso que você quiser EAD. E é isso, é o Instituto Dédalus. Nós temos vários parceiros que chegam para a gente para agregar, né? Então, é isso, o Instituto. E aí, sou eu, essa foto é de hoje, eu tô com a mesma camisa, pra dizer que não é mentira. Atualizei minha foto, gente, porque minha foto parecia um menino. Foi quando começou aqui o Instituto. Até que uma colega falou para mim, Lauro, pelo amor de Deus, quando é que tu vai mudar essa tua foto? Que era até ela mesma do WhatsApp, né? Aí quando eu olhei para ela, comecei a rir hoje. Eu falei, não, vou bater uma foto aqui para ver que eu não sou mais tão novo assim, né? Quem sou eu? Né? Eu sou o Lauro Carax, eu sou graduado em Psicologia, especialização em Psicanálise, sou artista tanto na parte da escrita quanto na música, já cheguei a fazer algumas publicações na escrita e na música já me apresentei a alguns teatros. Sou coordenador aqui do Instituto, né? De especialização em formação. Aí eu estou aqui no Conto de Fadas com o Ney e Dani, mitologia grega também com o Ney e com o Dani, vou ter cuidados paliativos, que vai ser junto com a Joyce, psicanálise, que sou eu e a Ana Felícia, e eu tenho um projeto também social no Poço da Draga. A gente às vezes a gente fez uma semana de palestra, né? Eu estou sempre em contato com o líder da comunidade. A gente fez uma semana de palestra, foi muito legal, vários professores participaram, a gente conseguiu arrecadar um dinheiro bacana para poder pagar o Natal, uma parte pelo menos, né, do Natal da comunidade. Isso foi incrível. Eu também estou com um projeto social lá, Dani, de atendimento. A gente está iniciando um projeto de atendimento com os alunos do Instituto, né? Mas isso ainda, estou falando aqui, mas é um spoiler, na verdade, mas a gente não está concreto, certo? A gente está vendo toda a parte burocrática, mas enfim, é um projeto que ainda está andando, mas sempre que a gente pode, a gente está tentando fazer algo para ajudar essa comunidade específica. A gente tem, essa semana de palestra foi muito interessante, é um projeto bem bacana do Instituto, né? Eu que estou à frente desse
projeto já tem um contato por conta da arte, já tem um contato com as pessoas lá da comunidade. A minha pesquisa é psicanálise, né, arte, né, claro, e mitologia. Aí, além de coordenador, eu atendo e também ministro algumas aulas. Provavelmente eu esteja em alguma aula aqui do Contos, como estarei em alguma aula da mitologia, como também estarei em alguma aula com vocês em outros cursos, né? Então, a gente vai se dividindo, assim como o Ney e Dani também, eles dão aula em outros cursos. E é isso, um prazer, que sejam todos bem-vindos. O curso é lindo de se ver, os contos é algo maravilhoso, algo que para mim tem uma importância, um valor muito grande, me ajuda muito na minha clínica, porque são narrativas, né? São sujeitos que estão contando as histórias que contaram, e as histórias são duas histórias, né? As histórias que te contaram e a sua história, né? Então, o conto ele ajuda muito e foi algo que é muito caro para a gente, para mim, para o Ney, para Dani, que a gente iniciou isso com cursinhos pouco presenciais e eles foram mais estudando e eu formulando alguma coisa do curso, a gente foi formando juntos, pensando e fomentando até que a gente teve esse desejo de criar essa pós, é uma realização muito, muito bacana isso. A gente está na primeira turma, agora a gente já vai para a segunda turma, isso para a gente é muito importante que vocês estejam também com a gente, que a turma da gente é muito engajada. Essa turma, né, Dani, vai poder entrar com a turma que está em andamento, vai ter essa troca muito bonita, né? Então, a experiência de vocês contam, independente se você é da psicologia analítica, se você é da psicanálise, se você é da mitologia, se você é professor, né? O conto ele abrange qualquer área. Inclusive, esses dias, veio uma aluna para fazer matrícula, foi perguntar, Laura, o que é isso dos contos? Eu falei para ela, e ela tem doutorado em educação, e ficou abismada. Ela não pôde entrar aqui na reunião, mas eu acredito que ela vai participar também. Então, é algo que nos fascina muito. É isso, falei pra caramba. Vou deixar aí com os meus dois mestres aí para eles passar a palavra para eles, pessoal. E aí, só para finalizar, Dani, aí matrícula, inscrição, documentação, vocês podem entrar em contato comigo no WhatsApp, que eu que faço essa parte burocrática, tá bom, pessoal? Valeu. Gente, então, eu vou apresentar um pouquinho do que é o Grupo Paideia. Eu sei que o Léo conhece um pouquinho, que o Léo já é aluno de outra turma do curso de Mitologia Comparada, não sei se Renata, a Michele também conhecem, o José acho que saiu, não voltou. Nós somos o Grupo Paideia, que existe desde 2002, né? Nascemos como teatro de bonecos dentro do curso de letras, né? Adaptando mitologia grega para teatro de bonecos, e em 2006 nos transformamos em um mini curso sobre essa recepção da mitologia, né? A gente falava sobre mitologia grega para além da graduação e falava da recepção dessa mitologia na atualidade, né? A reverberação dessa mitologia no cinema, nos quadrinhos. E em 2007 a gente se tornou projeto de extensão da Universidade Federal. Estamos até hoje nesse projeto de extensão. Eu já botei aí a propaganda de Ney, bota tua arte, que o Ney é um artista. Nós vamos fazer 2 turmas do curso de Mitologia de Extensão da Universidade Federal do Ceará simultaneamente. Graças a esse contato com o online e com pessoas de fora, nós resolvemos não acabar com o curso online, continuar com o curso online, certo? E fazer o presencial também, que a gente tem muita saudade do curso presencial. Então, nós teremos 2 turmas acontecendo simultaneamente não, porque vão ser em dias diferentes. A turma 23, que a gente vai batizar de Gaia, e a turma 24, Urano. Quem se interessar pode falar com a gente no nosso Instagram, ou então pelo WhatsApp mesmo. Passa, Neizinho. E vocês podem perguntar, o que é que esse povo quer com contos de fadas, esse povo da mitologia grega? E foi a partir, gente, do estudo da narrativa mítica, né, dentro do livro do Apuleio, a história de Cupido e Psique, né, que muita gente conhece, principalmente quem é da psicologia conhece Cupido e Psique, ou Eros e Psique. Foi a partir da contação dessa história e da recepção dela na atualidade, percebendo, não, vamos estudar contos de fadas e as princesas, e essa aula foi começando a crescer dentro do curso de mitologia.
Ela foi aumentando, né? Em 2006, a gente já estava falando de Cupido e Psique, comparado à história da Bela e a Fera, que talvez dos contos de fadas seja o que há mais semelhanças com a história de Cupido e Psique. Aí, em 2013, graças à experiência do Ney com a psicologia, a gente já começou a falar de Cupido e Psique como arquétipo de dezenas de outras narrativas de contos de fadas, né? E em 2017, a gente fez justamente essa parceria com o Instituto Dédalus, né? Ai, gente, vamos fazer um curso só sobre contos de fadas. E o curso começou com pequenos módulos, né? E depois nós fizemos uma turma presencial, e acho que, não sei se a gente chegou a começar uma segunda turma presencial. Em 2020 veio a pandemia, nós fizemos 2 turmas online e a gente já pensava em transformar em pós, né? Por conta da dimensão que foi ganhando, né? Quando a gente pensava o curso, aquilo ganhava uma dimensão, não dá para ser um módulo de 10 horas, né? Tem que ser algo maior. E a gente fez o projeto, enviou o projeto foi aprovado pela Ateneu e nós fizemos a turma na pandemia, né? Justamente essa turma que está acontecendo agora, que é a turma de 2021, e vocês, né, os interessados, interessadas, comporão a turma 2023, né? Que é a turma 2023 se encerrando em 2025. Passa, Neizinho. Dani, Oi. tem uma pergunta de uma aluna aqui, Deixa eu ver. perguntou no WhatsApp. Foi no Ah, WhatsApp aqui. O viés do curso. sim. Sim, eu conversei com uma aluna no privado também, do privado, e ela estava me perguntando justamente sobre isso. O nosso curso é sobre contos de fadas, e nós temos como centro o texto literário, as narrativas de origem na oralidade, de boas traduções que a gente garimpa essas boas traduções, né? Nós pesquisamos, é claro, quando a gente pensou na pós, a gente pensou, e todas as pós que nós encontrávamos, elas eram pós em psicanálise ou psicologia e tinham um viés para os contos de fadas, né? Nós vamos fazer o caminho literal. A gente faz o caminho da literatura. Literal não, literário. A gente faz o caminho da literatura e daí a gente faz todas as pontes, com a psicologia, com a psicanálise, com a origem dessas narrativas, com filosofia, com a própria literatura, com contação de histórias. Então, o nosso viés, né, a gente até brinca, eu e o Ney, que droga, a gente não vai ser especialista em contos de fadas, porque nós idealizamos a especialização. A gente fica com inveja dos alunos. Os alunos têm o título de especialista em contos de fadas, e nós que pensamos o curso, damos aula no curso, não teremos esse título, né? Porque é algo muito novo, a gente pesquisou. Né? Então, a vantagem do nosso curso é que ele serve para inúmeras áreas do conhecimento. Para vocês terem uma ideia, nós temos atualmente no nosso corpo discente, nós temos artistas, jornalistas, psicólogos, professoras da educação básica, professoras da universidade, né? Nós temos uma gama, artistas, né? Temos músicas, tem uma musicista. Então, o curso, nós tentamos ampliar esse horizonte justamente para que caibam várias áreas. E é lógico, a psicanálise e a psicologia, né, não há como fugir. O Ney é especialista em psicologia junguiana, e constantemente, eu sou uma atrevida, eu me arrisco, mas eu sou das letras, né, eu sou da literatura, mas a gente sempre acaba mergulhando mais profundamente numa simbologia, numa amplificação sobre determinadas narrativas, né, no significado de vários símbolos, de vários elementos pertinentes nos contos, certo? Então, eu acredito que isso amplie cada vez mais esse olhar e esse interesse pelo curso, né? Porque ele não é somente direcionado à psicologia ou psicanálise. Ah, José das Letras também, meu colega, bem-vindo.
Aqui, gente, é só um pouquinho sobre como nasceu o projeto, né? Que eu até já falei para vocês. O projeto foi sendo pensado e escrito desde 2019 e concretizado na pandemia, né, em 2021. Duração de 2 anos na modalidade online, organização Instituto Dédalus, a parte burocrática, financeira, administrativa, de documento, é tudo com o Lauro, certo? Lauro e a Ana Caracas. E eu e Ney, a parte acadêmica, de ementa de disciplina, de conteúdo, de bibliografia, de PDFs, que a gente adora um PDFzinho, vocês vão ver, a gente adora enviar um PDFzinho, tudo na legalidade. E aqui estão os valores, né, que vocês podem conversar com o Lauro sobre o valor. Vocês podem fazer de 2 modalidades. Eu já tenho várias especializações, eu não quero fazer como especialização, eu quero fazer como formação. Eita, vai já começar a chover no Ceará, gente. Muitos trovões. Você pode fazer como formação, né, a mensalidade é menor, ou fazer como especialização. Tem até uma burocracia maior em relação à documentação, né, Lauro? Né? Em relação à especialização, vocês têm que mandar vários documentos, aí vocês têm isso com o Lauro depois. Isso, pode deixar comigo que eu faço tudo direitinho. A certificação é pela Uniateneu, né? Eu não sei se tem alguém aqui do Ceará, mas é uma universidade particular muito conhecida aqui, né? E eu acho que ela já tem núcleos em outros estados também. E nós iniciamos a turma em novembro de 2021. E a de vocês a gente pretende iniciar em maio de 2023. Aí vocês... Essa conta não está casando. Eles não terminam, a turma agora não terminou, e vocês já vão começar a outra? Sim. Aí a gente vai já explicar por quê, tá? Agora a gente vai se apresentar, gente, só para vocês saberem quem está cuidando de vocês. O momento é meio narcísico. O Lauro se apresentou, né? O Lauro não tem essa timidez, não. Passa, que eu esqueci de tirar esse slide, que é... Dani, Tá passado. Renata tem uma pergunta aqui. Oi, Renata. Renata levantou a mão, fica à vontade, querida, pode perguntar. Boa noite. Eu gostaria de informação a respeito dessas aulas. Elas são quinzenais, mensais? Como é que elas funcionam? Sim, elas acontecem, eu acho que eu tenho um slide que eu deixei, mas eu vou logo te responder, porque eu não sei se, eu não lembro se está no slide. Mas as aulas acontecem em 2 sábados do mês, o segundo e o quarto, a não ser que haja uma eventualidade. Por exemplo, este final de semana agora, o segundo sábado é Semana Santa. Então, nós colocamos terceiro e quinto. Mas a grande maioria do curso acontece no segundo e no quarto sábado de cada mês, à tarde, de 1 às 6. A gente começa 1 hora, muito pouco, dá um pequeno intervalo e retoma. E vai até 20 para as 6, e abre uma discussão 5h30, 20 para as 6, e abre a discussão no final, certo? As aulas vão ficar gravadas, né? Quem não puder assistir por uma eventualidade, pode assistir depois e tirar as dúvidas com a gente, né? Caso a gente seja o professor da turma, pode tirar dúvida, ou então enviar dúvida para a gente e a gente manda para o professor, caso não seja nem eu, nem Ney, nem Lauro, professor da disciplina. Certo? Certo, muito obrigada. Vai, Ney, o Lauro falando da foto dele, a foto da gente, foi um aluno que desenhou a gente, a mim e o Ney, aí a gente colocou a foto do desenho. Tu vai... Deixa eu fazer a versão narcísica, Ney. Deixa. Tá, vai. Só para vocês saberem quem está cuidando de vocês, tá, gente? Eu sou da literatura, como eu já falei, igual o meu colega José aqui. Atualmente, eu sou doutoranda em letras, né? Estou na fase de escrita da tese. Trabalho com literatura comparada à literatura antiga, né? Eu trabalho com tragédia grega, comédia e tragédia grega. Sou mestre em letras também, literatura comparada. Trabalhei com comédia grega na minha dissertação. Sou especialista em estudos clássicos, também pela Universidade Federal do Ceará, tudo da Universidade Federal do Ceará. Sou graduada em letras, português e espanhol. Eu estudo mitologia desde quando eu entrei na graduação, em 1998, me apaixonei por mitologia e não larguei mais. E estudo contos de fadas desde 2015, com mais profundidade, né? Mas a história de Cupido e Psique já estudo desde 2002, quando a gente começou a dar aula.
Eu sou professora da educação básica de língua portuguesa e literatura desde 2003, sou funcionária pública, trabalho na Prefeitura de Fortaleza. Sou professora de mitologia grega da extensão da UFC desde 2007, né? 16 anos de extensão na Universidade Federal do Ceará, e sou professora do Instituto Dédalus, além de coordenar o curso de contos de fadas e de mitologia greco-romana. Eu dou aula na nossa pós em contos de fadas, na de mitologia grega, na de mitologia comparada, e vou dar uma disciplina sobre morte na literatura e nos contos de fadas, e na tragédia no cuidados paliativos. E sou atriz e bonequeira também, bonequeira do Grupo Paideia. Bom, meu nome é Glaudinei Mendonça, eu estou atualmente fazendo doutorado também na Letras, lá na UFC, Literatura Comparada. Sou de outra área, né, originariamente, né, fiz graduação e fiz mestrado em Ciência da Computação, mas desde 2009, 2010, mais ou menos, eu comecei a me voltar para a parte de estudos relacionados com narrativas e mitologia, né? Então, já direcionei o meu doutorado para trabalhar com a parte dos estudos clássicos, e estou fazendo na Letras, né? E também fiz a especialização em Psicologia Analítica do Instituto Dédalus, né? Em 2019, exatamente porque os mitos me levaram a esse estudo, né, voltado para a parte do simbolismo, dos elementos mitológicos. E os contos de fadas também, né? O Lauro, a gente já tinha uma aula, né, como a Dani comentou, no curso sobre contos de fadas, e aí o Lauro convidou a gente para fazer um curso mais especializado sobre contos de fadas, e aí a gente se debruçou nesse estudo, né? Que é uma coisa muito interessante, que a gente achava que não tinha tanta profundidade, e hoje a gente está aqui com uma pós-graduação em contos de fadas, e quanto mais a gente estuda, mais a gente descobre que tem coisa para estudar, que tem contos para descobrir, né? Que tem novas formas de olhar para esses elementos que a gente chama de contos de fadas. Então, realmente é um poço sem fundo, né? E aí ocasionou da gente ter essa ideia de trabalhar com a pós-graduação exatamente para trazer para os alunos essa riqueza que os contos de fadas podem nos dar, tanto com o aspecto simbólico, que foi o que interessou inicialmente, principalmente a mim, né? Mas também a questão dos contos como uma ferramenta interessante de trabalhar na educação, de trabalhar na clínica psicológica, né? E diversas outras utilidades que você pode encontrar nos contos de fadas, né? Sou professor da UFC desde 2009, né? Estou como professor lá na UFC. E com mitologia grega eu trabalho desde 2010. Contos de fadas a gente tem estudos desde 2015, estudos mais aprofundados, né? Porque antes a gente já tinha um certo contato com contos de fadas, mas era um contato ainda era um namoro, né? Como a gente chama, ainda era aquele contato de curiosidade, mas o estudo mesmo acadêmico, né? Veio em 2015. E também eu trabalho com outras mitologias também, né? Inclusive algumas pessoas que estão aqui me conhecem lá da pós-graduação de mitologia comparada, né? Que eu ministro alguns módulos lá de algumas mitologias. Também sou ator e bonequeiro, a gente trabalha com teatro de bonecos. A gente tem uma disciplina no curso também que a gente vai falar um pouco sobre teatro de animação, a gente vai já falar sobre ela, né? E estamos aqui para ajudar vocês no que vocês precisarem, para tirar qualquer dúvida sobre essa questão acadêmica e como é que o curso vai funcionar. Agora a gente vai apresentar um pouquinho das disciplinas para vocês, tá? A gente dividiu a pós-graduação em 4 grandes módulos, com algumas disciplinas dentro, né? E o primeiro módulo que vocês vão ter contato é esse módulo que a gente chamou de Contos e Outras Áreas, né? Esse é um módulo que, na turma 1, foi um módulo que a gente colocou no final do curso, mas a gente achou interessante trazer ele para o começo do curso, para a nova turma, por 2 motivos. Um, para vocês terem contato com os alunos que já estão mais avançados na turma 1, né, que de repente vai trazer para vocês um pouco da expertise deles dentro de tudo que eles já viram no curso sobre contos de fadas. E também porque a gente achou interessante trazer essa relação dos contos com outras áreas,
para o começo do curso, né? Então, a gente resolveu fazer essa transposição desses conteúdos aí. Fala, Dani. Eu ia só lembrar a fala de uma aluna do curso, quando a gente falou que a gente ia juntar as turmas, as últimas disciplinas da turma 1 seriam as primeiras da turma 2. Ela falou que é quase um recado para quem for novato no curso, que vocês vão ter o prazer inenarrável de fazer parte da turma 1. A Lísia foi que disse. Vocês vão ter o prazer, e é uma turma maravilhosa, participativa, né? E vai ser uma troca muito, muito boa. Essas disciplinas, a princípio, a gente pensou para o final do curso, mas ela também tem esse caráter introdutório, já que a gente vai apresentar os contos relacionados a outras áreas de conhecimento. Exatamente. Aí o aspecto introdutório vai vir exatamente da questão de como é que essas áreas se relacionam com os contos, né? Então, não vai ter nenhum problema para vocês que estão entrando agora, a gente não vai exigir nenhum conhecimento anterior, porque a gente entende que vocês estão entrando agora, estão entrando no começo da pós, né? O José perguntou de mitologia comparada, qual é a diferença entre os cursos, né? O curso de mitologia comparada, ele trabalha com a apresentação de mitologias de diversas culturas. Então, a gente tem lá no curso de mitologia comparada, mitologia egípcia, mitologia nórdica, mitologia finlandesa, mitologia japonesa, mitologia judaico-cristã, mitologia dos inuites, mitologia dos índios norte-americanos, inca, asteca, maia. Então, você vai ver essas culturas, né, os aspectos mitológicos dessas culturas ao redor do mundo, né? Então, esse curso é um curso que vai focar especificamente os elementos mitológicos, né? Na nossa pós de contos de fadas, a gente vai trabalhar essa construção do gênero conto de fadas e também outros gêneros que estão relacionados, como fábulas, lendas, né? E outros elementos que estão relacionados com os contos de fadas. E vai ficar mais claro quando a gente apresentar as disciplinas para vocês, né? Então, esse primeiro módulo, mas pedagogicamente é do mesmo jeito, assim, é porque são conteúdos diferentes, então acaba que pedagogicamente é diferente, né? A forma de apresentar. Mas são cursos que têm uma proposta de ser expositivo, né? De expor o conteúdo. São cursos que a gente estima muito a troca e a discussão, então a gente apresenta determinados conteúdos, mas a gente pede para as pessoas participarem, darem suas contribuições, comentarem o que está sendo visto, né, falarem as suas impressões. A gente gosta muito dessa participação e da interação das pessoas, né? Então, nesses pontos, eles são comuns, né? Eles são comuns, mas como o conteúdo mitológico exige uma determinada abordagem e o conteúdo dos contos de fadas existe outra, então vai ter alguns elementos pedagógicos que vão ser diferentes, mas os dois cursos são cursos expositivos, né? Mas que também a gente prima muito pela interação com os alunos, pela participação, para a gente trocar experiências, impressões, né? Então, tem esses aspectos nos dois cursos, sim. Ok, então as primeiras disciplinas, a gente tem uma disciplina de didática do ensino superior, que é uma disciplina... não, pode perguntar, José, pode ficar à vontade. Porque está interessado nos dois e os valores são diferentes. Aí você pode conversar com o Lauro, né, essa questão dos valores, que aí ele explica direitinho, né? E também ele tem contato com o coordenador do curso de mitologia comparada, eles podem ver aí da relação entre eles, tá? Aí a disciplina de didática do ensino superior, ela é uma disciplina que ela envolve, ela é somente para quem vai fazer como pós, quem vai fazer como formação não precisa cursá-la, a não ser que vocês queiram, né? E ela vai trazer essa ideia de como a gente trabalha essa questão da didática no ensino superior. A gente chamou um professor, que é um professor que não é como os professores comumente que a gente conhece da educação, né? Que trabalham esse conteúdo com um aspecto muito teórico, né? O Robson Loureiro, que é o professor que a gente chamou, ele trabalha muito a questão dos aspectos práticos da didática, né? Então, é uma disciplina que a gente, inclusive, chamou ele porque a gente quer que ela seja diferente mesmo, né? E aí a gente vai exatamente discutir, essa disciplina é interessante para as pessoas que têm esse interesse de trabalhar com contos voltados para a educação,
né? Porque aí, de repente, vai ver aí metodologias, né? Técnicas, formas de apresentar esse conteúdo dos contos de fadas na sala de aula e tudo isso, tá? Aí a gente tem 3 disciplinas que vão relacionar os contos de fadas com áreas de interesse, né? Então a gente vai ter contos e psicologia analítica, que vai trabalhar a importância dos contos para a psicologia analítica, e a gente vai ver alguns conceitos da psicologia analítica e como é que os contos auxiliam a entender esses conceitos, né? E a gente vai usar muito uma autora chamada Marie-Louise von Franz, que ela é uma continuadora do trabalho do Jung, que foi o constituinte da psicologia analítica, e que ela vai focar nos estudos em contos de fadas, né? Então, ela tem vários livros sobre psicologia analítica e contos de fadas, e aí a gente vai trazer alguns desses conceitos da psicologia analítica e relacionar esses conceitos com os contos de fadas, para a gente ver como os contos de fadas podem contribuir para o entendimento desses elementos da psicologia analítica. A mesma coisa com a psicanálise, né? Então, a gente vai trazer alguns conceitos que são básicos, que são importantes para a psicanálise, e como é que esses conceitos se relacionam com os contos de fadas, e como é que a gente pode usar os contos de fadas nessa abordagem da psicanálise, do simbolismo que a psicanálise vai buscar dentro dos elementos dos contos de fadas. A disciplina de contos e filosofia vai ser uma disciplina que também vai trazer essa relação dos contos com aspectos filosóficos. A gente vai ver alguns filósofos que têm uma relação com contos de fadas, ou com folclore, ou com narrativa popular, né? Então, a gente vai trabalhar essa relação. O que a filosofia pode se beneficiar dos contos de fadas, né? Das fábulas, das lendas e das narrativas similares, tá bom? E aí, essas 3 últimas disciplinas são disciplinas que envolvem a contação de histórias, né? Tanto no ato de você contar, de você narrar, como também de você encenar isso através de bonecos, de objetos e etc. Então, a gente tem a disciplina de teatro de animação, que vai trabalhar com teatro de bonecos, manipulação de objetos, teatro de sombras. Então, a gente vai dar alguns conceitos para vocês, de repente, poderem fabricar os seus próprios bonecos, encenar seus contos de fadas, as suas histórias, utilizando esses materiais como fonte, né, como origem. E a gente achou interessante botar essa disciplina, porque a gente sabe que tem algumas pessoas que vão fazer o curso que têm o interesse de levar esses contos de fadas para a escola, né, para trabalhar com crianças, ou até com adultos, né? Por exemplo, o Paideia trabalha com adultos, né? A gente trabalha teatro de bonecos voltado para adultos, então é possível trabalhar isso também com adultos, né? Essa técnica. E aí a gente vai apresentar um pouco sobre como é que esses processos funcionam e como é que você pode utilizá-los para a sua prática, quer seja na educação, quer seja em outras áreas. Por exemplo, a gente tem um aluno que trabalha com vídeos no YouTube, e ele trabalha com manipulação de bonecos, né? E aí essa disciplina vai ser interessante exatamente para ele, para, de repente, aprimorar essas técnicas que ele utiliza e tudo, né? Aí a gente tem a disciplina de expressão corporal e vocal, que o objetivo é exatamente a gente aprender como é que a gente trabalha a voz, como é que a gente trabalha os vários tipos de vocalizações quando a gente está contando uma história, como é que a gente se comporta corporalmente nessa contação de histórias, ou até em uma encenação, né, em um teatro, quer seja real, quer seja com bonecos, etc. E a última disciplina desse módulo, Educação e Contação de Histórias, que a gente quer exatamente trabalhar essa ideia da contação de histórias, né? O que é importante na hora de contar uma história, como é que a gente faz para ressaltar os pontos mais relevantes da narrativa, como é que a gente faz para o público participar dessa contação de histórias, né? Então, a gente vai trabalhar muito essas ideias na disciplina de Educação e Contação de Histórias, né? E a Dani comentou aqui que para quem trabalha com psicodrama, também é interessante, né? Porque exatamente vai trazer esse aspecto de expressar o conto através do corpo, através da fala, através da voz, né? Esse é o nosso primeiro módulo. Depois desse módulo, a gente vai para o módulo de fundamentos. Agora a gente vai voltar os nossos estudos para os contos de fadas. E aí a gente vai resgatar os contos de fadas lá na sua possível origem e tentar entender
Quem foram as primeiras pessoas que trabalharam com esses contos de fadas, que catalogaram esses contos de fadas, que estudaram sobre contos de fadas, né? Então a gente tem a primeira disciplina de introdução aos contos de fadas, a gente vai falar sobre o gênero conto de fadas, vai falar sobre os coletores, né? Vai falar sobre possíveis origens desses contos populares. Então a gente vai fazer uma reflexão sobre esses primórdios, né, do que a gente entende hoje como contos de fadas. A segunda disciplina é a estrutura dos contos de fadas. A gente vai estudar alguns autores que analisaram os contos de fadas e encontraram características estruturantes nesses contos, elementos que fazem com que você consiga perceber determinados elementos que se repetem nesses contos, elementos estruturantes na narrativa desses contos. Então, a gente vai falar sobre o Propp, né, com a sua classificação de 31 estágios. A gente vai falar de outros autores que têm também outras interpretações dessa estrutura nos contos, né? Essas estruturas ajudam a gente a fazer uma análise mais aprofundada nos contos. Quando a gente conhece essas estruturas, a gente consegue olhar para os contos e identificar alguns elementos que são comuns com outras histórias, com outras narrativas, né? Então, essa disciplina de estrutura também é uma disciplina bem interessante para a gente entender esses fundamentos dos contos de fadas. A próxima disciplina é contos de fadas antigos. A gente vai voltar para os textos clássicos e identificar nos textos clássicos algumas características dos contos de fadas antes da gente entender o gênero como contos de fadas. Então, a gente vai voltar para a Grécia Antiga, a gente vai voltar para textos de outros lugares da antiguidade e tentar visualizar nesses textos antigos quais são os germes, né? Pronto, como a Dani diz, os protocontos de fadas, né? Quais são os elementos germinais que estão presentes nessas obras antigas e que a gente vai encontrar com mais força nos contos de fadas da Idade Média, né? Que é quando se populariza mais os contos, né? Nesse período. A próxima disciplina, a gente vai direcionar o nosso olhar para gêneros similares aos contos de fadas. Então, vamos falar de fábulas, vamos falar de lendas. Quais são as semelhanças com os contos de fadas? Quais são as diferenças, né? Quais são os autores que estudaram fábulas e lendas, né? Vamos falar um pouco sobre esses gêneros, o que é que diferencia, o que é que aproxima, né? Porque a gente pensou assim, uma pós-graduação só sobre contos de fadas vai deixar algumas coisas de fora. Vamos pegar alguns gêneros que são próximos, né? E que hora se mistura. Tem hora que você vê uma história e você não sabe diferenciar se é uma fábula, se é um conto, porque tem característica dos dois, né? Então a gente trouxe essa reflexão também para esse módulo. A penúltima disciplina desse módulo, Fábulas e Lendas Antigas. Então, do mesmo jeito que a gente fez com os contos de fadas, a gente vai regressar para essas fábulas antigas e para essas lendas antigas e também detectar esses elementos germinais dessa característica do gênero de fábula e de lendas, né, em obras antigas. E a última disciplina, uma oficina de escrita criativa, que é uma disciplina voltada para quem quer escrever histórias, né? Então a gente faz aí uma espécie de exercício criativo de construção de narrativas, porque de repente, se você quer trabalhar com elaboração de contos, ou de fábulas, ou de lendas, você vai ter nessa disciplina algumas orientações para como a gente pode começar a criar as nossas próprias histórias. E assim a gente encerra o nosso segundo módulo, que é o módulo de fundamentos. Depois que a gente fez essa reflexão sobre os gêneros, né, contos de fadas, fábulas, lendas, etc., viu esses elementos da antiguidade, agora esse módulo, o terceiro módulo, é um módulo em que a gente vai tentar se aprofundar nos contos de fadas. Então, a gente vai conhecer muitos contos de fadas. E aí, para isso, a gente usou, para dividir, né, para organizar esses contos de fadas, a gente usou uma classificação, que é chamada de classificação ATU. É uma classificação que é um código que você dá a um determinado conto que tem determinadas características. E esse código é legal porque ele dá uma visão ampla das possibilidades que a gente pode ter nos contos de fadas. E aí, baseado nessa
classificação ATU, a gente idealizou essas 6 disciplinas que vão tratar de tipos diferentes de contos, de fadas, de fábulas, de lendas e etc. Tá? Então, a gente vai ter os contos de animais, que são as histórias que têm como foco os personagens representados como animais, que aí é muito uma característica da fábula, mas tem muito conto de fadas que também trabalha com animais, e a gente vai discutir isso na disciplina de contos de animais. Na segunda disciplina, a gente vai ver a categoria que é a mais conhecida de contos de fadas, que são os contos de magia, que aí tá as princesas, né? As famosas princesas Cinderela, Bela Adormecida, Branca de Neve, Rapunzel. Todos eles, a maioria deles estão nessa categoria de contos de magia, que são contos que os elementos mágicos vão ser preponderantes na história, né? E aí a gente vai trabalhar inclusive outras versões, entre aspas, né? Mas outras histórias que são similares às histórias das famosas princesas que a gente conhece. A gente vai ver exatamente essas outras possibilidades, né, de contos que são similares a esses contos das princesas que a gente conhece. Na terceira disciplina, a gente vai tratar de contos que vão ter elementos malignos como elemento principal. E aí são os contos com seres malignos, a gente vai trabalhar contos que têm a figura do diabo, do ogro, né, e de outras entidades que são relacionadas com esse aspecto do mal. E a gente faz também uma discussão sobre o mal nos contos de fadas. Como é que o mal é representado? Né? O que é que significa esse mal que é representado nos contos de fadas? A gente faz uma reflexão sobre isso nessa disciplina. A próxima disciplina, contos religiosos e realistas, a gente vai pegar uma categoria de contos que trabalha muito figuras religiosas ou aspectos de uma determinada religião, e também contos que vão abordar situações do cotidiano. Né? Os contos realistas, eles trabalham contos que vão abordar situações do cotidiano. Lógico, situações inusitadas, mas que ainda assim são situações relacionadas com o cotidiano. A penúltima disciplina desse módulo, a gente vai trabalhar com anedotas e piadas, então a gente vai trabalhar com os contos que o principal objetivo é o humor, é o riso, né? E aí a gente vai exatamente fazer uma reflexão sobre o que é esse riso, né? E vai fazer uma viagem histórica sobre como esse riso ele muda com o passar do tempo, o significado, o entendimento do riso, né? O que significa o riso? Ele muda com o passar do tempo, a gente vai fazer uma discussão sobre isso, e vai fazer uma apresentação dessas anedotas e piadas e discutir os aspectos cômicos dessas histórias. E a última disciplina desse módulo, contos de fórmula, a ideia é que a gente possa pegar essas histórias que, pelo nome, a gente não identifica, mas eu tenho certeza que todo mundo conhece um conto de fórmula, que são aqueles contos em que você tem histórias que você tem uma acumulação ou uma repetição de um elemento, que é muito comum, inclusive em cantigas, né? Em brincadeiras de criança, e você tem muitas narrativas que têm esse elemento que vai acumulando, ou que vai se repetindo, ou que vai trabalhando uma cadeia de números, né? Por exemplo, a música famosa da Xuxa dos patinhos, né? Que os patinhos, a quantidade de patinhos vai aumentando à medida que ela vai cantando. Diz, Dani. Essa disciplina do conto de fórmula, todo mundo se surpreende, porque pelo nome ninguém identifica, mas na realidade todo mundo conhece. Ela é o que a gente chega mais próximo da oralidade, porque é um caráter, é uma característica oral, a gente inclusive vai trazer teorias sobre a oralidade, essa viagem da oralidade até a escrita, que é o mesmo percurso que o conto vai fazer. Né? Os grandes escritores de contos, as grandes escritoras também, que nós vamos trabalhar com escritoras, né, que foram apagadas, mas a gente sempre tenta resgatá-las, eles foram coletores. Né? A maioria deles coletaram contos da oralidade. Né? Então, todos esses elementos que a gente vai trabalhar, eles têm esse caráter oral, mas principalmente o conto de fórmula. Né? Porque ele em si já é uma característica dessa oralidade. Né? E é uma disciplina que todo mundo se surpreende, né? Fica pensando, menino, o que é isso? Conto de fórmula? Será que tem a ver com remédio e alguma fórmula mágica? Né? E é interessante porque todo mundo conhece. E é um resgate desse nosso caráter oral muito forte.
né, que nós, apesar de sermos seres que escrevemos e somos alfabetizados, vivemos para isso, né, nós somos seres orais, sim. Essa palavra fórmula, ela está aí exatamente porque esses contos da oralidade, eles se utilizam de fórmulas para ajudar na memorização, né? E aí essa fórmula pré-construída, que inclusive muitos dos trovadores, dos repentistas, aquelas pessoas dos rappers, né? Que criam a música na hora que está acontecendo, eles vão utilizar essas fórmulas para poder pensar enquanto está falando, né? E a gente vai falar sobre isso nessa disciplina. E o nosso último módulo, né? A gente vai sair um pouco da Europa e vai expandir para outros lugares do mundo e sair um pouco da antiguidade e vir para os tempos atuais. Então, vejam aí, a gente discutiu contos e outras áreas. Depois, a gente foi lá para os fundamentos dos contos de fadas, para a origem dos contos de fadas. Depois, a gente expandiu o nosso conhecimento sobre contos, quando a gente viu aqueles vários tipos de contos no terceiro módulo. Agora, a gente vai sair um pouco da Europa, porque a maioria das histórias que a gente apresenta no módulo anterior, são histórias coletadas ali na Europa, né? Alemanha, França, Itália, né? Esses que é o berço, é onde a gente tem mais conhecimento de contos de fadas, os contos de fadas mais conhecidos vêm de lá. E aí a gente vai tentar olhar para outros lugares agora, nesse último módulo. Então, primeira disciplina, outros contos europeus, a gente vai trabalhar com contos de outros lugares da Europa, né? Sair desse eixo Alemanha, França, Inglaterra, né? E trabalhar com outros lugares da Europa. Na segunda disciplina, a gente vai vir para o Brasil, vamos trabalhar a ideia dos nossos contos brasileiros, né? Nossos contos populares, que a gente chamou de folclore brasileiro, então a gente vai trabalhar essas histórias, essas fábulas, essas lendas e esses contos aqui no Brasil. Depois, a gente vai trabalhar contos americanos e africanos, a gente vai ver contos da América do Norte, da América Central, de outros países da América do Sul e contos de diversos lugares do continente de África, né? Eu faço até uma brincadeira que a gente divide geograficamente para tentar não deixar ninguém de fora, né? Então a gente vai ver contos da América do Norte, contos da América Central, contos da América do Sul, e lá na África também a gente vai ver contos das 6 regiões do continente africano, né? Para a gente tentar o máximo possível trazer para vocês uma amplitude de possibilidades que os contos nos trazem. Não é somente os contos europeus. A gente tem aí uma base de contos populares de diversos lugares do mundo, né? Depois, contos orientais. Aí nós vamos lá para o outro lado do globo. Vamos falar dos contos japoneses, chineses, coreanos, Mongólia e os vários lugares ali do Oriente, né? Os contos árabes, né? Vamos falar de Mil e Uma Noites, sim, né? Claro, não dá para falar de tudo, que são muitos contos, né? Muitas histórias, mas vamos também abordar os contos árabes, os contos do Oriente Médio, né? Então, vamos trabalhar contos orientais também. E as duas últimas disciplinas, vamos vir para os dias atuais. Então, será que essa história de contos de fadas ficou naquela época da catalogação, né? Dos irmãos Grimm e de outros catalogadores? Será que hoje nós não temos também uma produção de contos de fadas, ou de fábulas e de lendas? Exatamente isso que a gente vai ver nessas duas últimas disciplinas. A gente vai trabalhar fábulas e lendas atuais e contos de fadas atuais. Então, a gente vai trabalhar com filmes, com séries, com desenhos, com animes, com mangás, com jogos, com várias outras mídias que vão beber nos contos de fadas como origem, mas que vão criar suas próprias histórias que têm características comuns com os contos, com as fábulas e com as lendas. Fala, Dani. Só para são duas coisas. Nós vamos nessas duas disciplinas a gente vai usar a teoria da recepção, né? Que é justamente uma teoria, né, que tem origem alemã e que hoje a gente começou com textos clássicos greco-latinos, mas a gente pode sim adaptar a essa recepção da fábula, né? O porquê de hoje, né, mês que vem, maio, estrear um filme sobre Pequena Sereia, uma live action, né, um live action da Pequena Sereia, porque houve um live action de
de um Rei Leão com caráter fabular, né? O porquê desse resgate do gênero, por mais que ele vá ser relido em outro gênero, né? Se tornando outra obra de arte quando ele vai para o cinema, quando ele vira uma série, né? E a gente vai estudar justamente isso, vai analisar esse caráter, né? O porquê dessas fábulas, dessas lendas, desses contos de fadas na atualidade. Deixa eu situar vocês cronologicamente. Mês passado, mês de março, nós vimos essa disciplina Fábulas e Lendas Atuais, né? Agora, em maio, a gente termina esse módulo com a turma passada, né? A gente vai ver contos de fadas atuais no mês de abril e vai ver, né? Volta 3 slides, né? Volta só 3 slides para o primeiro dia. Quando for em maio, a turma 1 vai ver didática do ensino superior, quem faz como pós, porque é uma disciplina obrigatória somente para quem faz pós, quem faz como formação não há necessidade. E em maio começaria a turma de vocês, começa a turma de vocês, que são justamente essas disciplinas, que são as primeiras de vocês e as últimas da turma 1. Vocês vão conviver durante 6 disciplinas. Né? Eu acho até interessante, vocês podem depois conversar com o Lauro, quem quiser começar em maio, quem for fazer como pós e já adiantar essa disciplina de didática do ensino superior, pode fazer. A gente só vai ofertá-la de novo no final da turma de vocês, que seria a última disciplina da turma de vocês. Né? E aqui ela está nesse primeiro bloco da turma 1, certo? Mas é vocês que escolhem. O curso começa em maio com essa disciplina de contos e psicologia analítica, certo? Para vocês. Vai que vocês queiram até começar, sei lá, agora em mês de abril, com a disciplina da gente de contos de fadas atuais. Quem vai ministrar sou eu, Ney, e um convidado, um amigo da gente do Paideia, que também vai estar com a gente com contos de fadas orientais. Gente, vocês têm alguma dúvida sobre essa matriz curricular, sobre as disciplinas? Querem perguntar alguma coisa específica? Podem ficar à vontade, tá? A gente está aqui realmente para tirar dúvidas de vocês. Então, se vocês quiserem saber características mais específicas de alguma dessas disciplinas, podem ficar à vontade para perguntar, tá bem? Nós temos a ementa de todas elas, né? Uma descrição mais detalhada de cada uma, apesar de que o Ney foi super didático. Praticamente o Ney tem todas as ementas na cabeça. E a bibliografia também, a bibliografia básica que a gente tem, que a gente sempre acaba colocando mais. Né? Eu acho que a gente tem até que atualizar a bibliografia, porque nós estamos vivendo, a gente sempre gosta de falar isso, gente, a gente está vivendo um momento maravilhoso e rico de traduções para a língua portuguesa de contos. A gente chegou a esperar décadas, só para vocês terem ideia, a história de Cupido e Psique, no livro Asno de Ouro, foram quase 50 anos ou mais para surgir uma nova tradução em língua portuguesa, né, da obra latina. Né? E agora é uma produção gigantesca, não para de sair coleções de contos do mundo inteiro, né, contos escritos por mulheres, e a gente está vivendo uma época muito rica, né? Após a gente acaba incentivando muitas pessoas a comprarem livros, Ney compra sempre muitos livros, eu também, e a gente acaba mostrando muita coisa nova para vocês, muita coisa nova, muita coisa linda. Então, é muito promissor, é diferente da gente estar fazendo uma pós que tem que garimpar bibliografia, não, a nossa é pulsante, todo mês, de 2 em 2 meses, lança uma tradução nova, uma coleção nova, né, de livros que sequer eram traduzidos para a língua portuguesa. Olha a riqueza. Beleza. Então, assim, para finalizar, a gente vai falar um pouquinho dos nossos professores, né? Para vocês terem uma ideia e conhecerem quem são as pessoas, né? Que fazem parte desse grupo. Então, a gente tem aqui alguns docentes, começando pela professora Ana Maria César Pompeu, ela é professora da UFC, doutora e mestra em estudos clássicos, trabalha com comédia. Então, a gente vai se encontrar com ela na disciplina de anedotas e piadas, né? Onde a gente vai trabalhar esse aspecto do elemento cômico nos contos de fadas. E o professor Orlando Luiz de Araújo, que é doutor e mestre em letras clássicas também. O professor Orlando também é da UFC, né? Trabalha lá na UFC e faz parte da pós-graduação.
de estudos clássicos. A Ana Maria César Pompeu é a orientadora da Dani no doutorado, e o professor Orlando é o meu orientador no doutorado lá da Letras da UFC, né? O Orlando vai trabalhar com a gente com os contos de fadas antigos, né? Não é babação, não, viu, gente? É competência mesmo. Eles são maravilhosos. Vocês podem pensar, vixe, estão babando os orientadores, é? Pois é. Não é à toa que a gente quis fazer doutorado com eles, né, Dani? Porque eles são realmente pessoas que têm um conteúdo, né, um arcabouço aí de conhecimento muito bom, e que são também pessoas muito boas de se trabalhar, de conversar, né? Então, realmente, são pessoas que a troca é muito rica. Nós temos a Francisca Luciana Souza da Silva, ela é doutora em Letras, Literatura Comparada. A Luciana ministrou algumas disciplinas com a gente aqui na pós de Contos de Fadas, né? Principalmente também disciplinas relacionadas com esse conteúdo dos estudos clássicos, mas também outros conteúdos também. A Michelle falou que vai precisar sair, mas foi super válido o encontro até o momento, tem um grande interesse pela temática das contos de fadas, já uso na clínica. Ai, que legal, Michelle. Mas quero me aprofundar muito mais, pois seja bem-vinda, viu? Eu tenho certeza que você vai encontrar aqui, como a gente falou, um poço sem fundo de coisas para garimpar, porque realmente tem muita coisa legal nos contos de fadas para trabalhar. Então, seja bem-vindo e a gente se encontre na próxima palestra, né? A gente tem uma palestra agendada, a gente vai mandar a divulgação para vocês. Se vocês tiverem interesse em participar, fiquem à vontade para vir com a gente na palestra que a gente vai ministrar. Tá bom? Outra professora que nós temos no curso, a Vanessa Paulino, Venâncio Passos, doutora em letras, escritora, né, que já ganhou, inclusive, prêmios com alguns livros que ela escreveu, e ela, inclusive, vai ser nossa professora da oficina, né? A oficina de escrita criativa. E Ney, a Vanessa está no sul do país fazendo um pós-doc em escrita criativa. Legal. Ela é fera mesmo em escrita criativa. Muito bom. Glauco dos Santos Silveira, ele é mestre em ciências da religião. O Glauco tem um estudo muito aprofundado em mitologias e agora também se debruçou, agora que eu digo nos últimos 2, 3 anos, né? Se debruçou para o estudo de contos. Ele ficou com a disciplina de contos religiosos e realistas, né? Exatamente porque ele tem muito conhecimento de ciências da religião e contribuiu exatamente com essa relação entre os elementos que aparecem nos contos, os elementos religiosos que aparecem nos contos e as religiões das quais aqueles elementos foram originados, né? Francisca Galileia Pereira da Silva, ela é doutora em filosofia, ela vai ministrar a disciplina de contos e filosofia, ela vai trabalhar esses autores da filosofia que têm relação e que trabalham de alguma forma com os contos. Francisco Alan Montenegro Freire, ele é mestre em estudos da tradução. O Alan tem um grande conhecimento de narrativas orientais. Ele ministra a disciplina de contos orientais, né? E ele também vai participar com a gente dos contos de fadas atuais, principalmente trabalhando a recepção desses contos de fadas em desenhos japoneses. É verdade, ele está no doutorado, a gente esqueceu de botar, né, Dani? Ele está no doutorado em tradução também, né? Depois de terminar, inclusive. Natália Bezerra da Silva Ferreira, mestre em letras também, vai ministrar algumas disciplinas com a gente, né? O professor Robson Carlos Loureiro, ele vai dar a disciplina de didática, aquele professor que eu comentei com vocês, que busca exatamente trabalhar essa questão da didática de uma forma mais prática, né? E aí ele vai estar com a gente, também está no doutorado, né? Tem que atualizar, né, Dani? Esse pessoal entra lá no doutorado e não avisa para a gente. O Gilson Brandão Costa, doutor em artes, professor do curso de teatro, né? Que vai aí nos ajudar na parte de expressão corporal, expressão verbal, né? Então, ele vai contribuir muito para a gente com essa parte de contação de histórias. A Valnice Maria Rodrigues Gonçalves é especialista em gestão escolar. A Valnice trabalha muito com teatro de bonecos e ela vai ministrar a nossa disciplina de teatro de animação, e ela também tem uma habilidade muito grande de criação de bonecos, né? E de elementos também para teatro de sombras. Ela já trabalhou com várias dessas técnicas, ela vai ajudar a gente nesse elemento também. Também está terminando o mestrado, né, na Unilab. E o Fernando Henrique Salles Rodrigues, especialista em psicodiagnóstico, é professor da pós de psicologia analítica,
do Instituto Dédalus. Já tem há um certo tempo um estudo muito aprofundado no trabalho da Von Franz, que é aquela autora que eu comentei para vocês, que a gente vai usar na disciplina de contos e psicologia analítica. E aí nós convidamos ele para ministrar essa disciplina, porque o Fernando, inclusive, está se especializando, né, nos novos textos que estão sendo publicados da Von Franz. Está saindo uma coletânea de obras completas da Von Franz, por enquanto só tem em inglês, não foram ainda trazidos para o Brasil, e o Fernando, ele é um dessas pessoas que estão estudando direto do inglês, essas obras que eram, até então, a gente não tinha disponível da Von Franz, né? E obras que trabalham com contos de fadas, né? Que foi o principal estudo da Von Franz, e aí ele vai contribuir muito para a gente nessa disciplina de contos e psicologia analítica, tá? E é isso, gente. E aí agora, para finalizar, a gente vai fazer uma divulgação para vocês, né, de uma palestra que a gente vai ministrar, exatamente fazendo parte, né, desses esforços que a gente está tendo de divulgação da nova turma dos contos, né? A gente escolheu aí uma temática para trabalhar. A arte de divulgação ainda não está pronta, mas a gente decidiu trazer para vocês para falar sobre esse assunto, né, que a gente vai trabalhar na nossa palestra. Aproveitando a estreia do live action da Pequena Sereia, que vai ser em maio, né? Aí a gente vai falar sobre a figura da sereia em diversas narrativas, em diversos contos, né? Até chegar na Ariel. Até chegar na Ariel. Só não vamos dar spoiler do filme, porque a palestra é antes do filme, porque se fosse depois, a gente dava spoiler com certeza. Né? A palestra vai ser ministrada por mim e pelo Ney. Vai ser no dia 26 de abril, quarta-feira, às 19h30, um pouquinho mais cedo. Né? Aí vai ser pelo YouTube e sempre fica gravado para quem perder assistir. Também é uma palestra de divulgação, vocês podem chamar, né, quem vocês quiserem, quem vocês quiserem indicar, pode também para algum colega, alguma colega serem colegas de vocês. Aí vocês podem indicar, aí a gente vai fazer a divulgação para no dia 26 fazer essa palestra. A gente abre para vocês, Renata, Léo, se vocês querem tirar alguma dúvida, né, vai ficar gravado também, se vocês quiserem compartilhar. O Lauro, depois que o vídeo baixar, o Lauro compartilha nos grupos, né, Lauro? Não, muito bem claro, muito direto, obrigada pelas informações. E espero fazer parte aí com você. Que bom, Renata. Léo? Léo quer emendar outra pós, Léo? Vai terminar a mitologia comparada e vai emendar com a Contos de Fadas? Eu não vejo a hora de terminar o doutorado, gente, fazer tudo que eu quero fazer. Não vejo a hora de terminar. Não, eu vou terminar o doutorado, aí vou fazer minha pós, vou fazer minha graduação. Eu quero fazer graduação em psicologia. Depois que eu terminar o doutorado, eu vou para a graduação de novo. Não faz logo a especialização, faz logo. Eu digo, não, eu quero começar do zero, eu quero fazer uma graduação. Aí quero fazer a especialização, mas só depois que o doutorado acabar. Vou acabar o doutorado antes que ele acabe comigo. Legal, Léo. Seja bem-vindo. Vai ser ótimo. Realmente isso, como eu falei, assim, foi uma surpresa muito grata para a gente, assim, quando a gente se debruçou no estudo, né, que o Lauro convidou a gente para ministrar um curso de 10 horas, né, que a gente elaborou uma disciplina, uma disciplina não, é um curso mesmo. A gente mesmo, chamava de módulo, né, era, Ney? A gente fez um primeiro módulo com 4 temáticas, e essas temáticas geraram mais 4, que geraram mais 4, que geraram mais 4. A gente estava com 4 módulos, já pensando no quinto e no sexto. Aí o Lauro olhou para a gente e disse assim, gente, por que a gente não transforma esse curso numa pós-graduação, numa especialização de 2 anos, que a gente pode ter mais tempo para se aprofundar nesses estudos? Realmente você tem razão. A gente já tem material suficiente para trabalhar com isso. E uma coisa interessante também, que a gente fez uma pesquisa na época que a gente criou, de cursos de especialização
em contos de fadas. E a maioria dos cursos que a gente encontra não é de contos de fadas, é de psicologia. E aí tem uma ou duas disciplinas que são sobre contos, né? Que a gente viu psicologia, contos de fadas e psicologia analítica. Aí tem um monte de disciplina de psicologia analítica. Tem uma ou duas que vai tratar de contos. E aí a gente, não, vamos fazer exatamente o inverso. Vamos pegar e aprofundar realmente no estudo dos contos de fadas mesmo, dos textos, dos estudos, das pesquisas ao redor dos contos de fadas, das diversas variantes que a gente tem, dos autores que a gente pode encontrar sobre esse assunto, dos estudos sobre os contos de fadas também, mas não somente focar nesses elementos dos estudos, e sim nos próprios contos de fadas, como a Dani comentou no começo da noite de hoje, né? Então, realmente, o foco são os contos, a ideia é que vocês realmente tenham essa visão mais ampla sobre contos de fadas, conheçam muitos contos e possam utilizar elas em diversas áreas, porque eles são tão ricos quanto os mitos. A Von Franz, ela fala, né? A Von Franz, ela fala que os mitos talvez sejam até mais ricos, porque eles é como se, ela diz assim, que é como se os mitos, né, fossem sendo enxugados e chegassem numa base bem arquetípica, e aí você tem os contos de fadas, né? E aí por isso que ela se debruçou no estudo dos contos de fadas, porque ela diz que os contos de fadas, ele tira muito as características culturais de um povo, se torna mais genérico, né? Que pode ser entendido em qualquer cultura, e por causa disso, segundo a Von Franz, ele se aproxima do que seriam os símbolos inconscientes que eles podem representar. E uma coisa que a gente defende muito, gente, tanto quando a gente vai dar aula sobre mitologia, quanto na pós-encontros de fadas, a gente defende muito essa busca, essa leitura por esse texto. Nós não vamos encontrar um texto original, nós estamos falando de oralidade. Então, não há originalidade, né? Mas a gente tenta buscar, pelo menos, aquele o mais próximo da língua em que foi coletado pela primeira vez, por exemplo, uma boa tradução do alemão do texto dos Grimm, né? Para a gente ter essa experiência com o texto antigo, o texto mais fiel, digamos assim, porque é necessário. Né? Por exemplo, às vezes se estuda muito a teoria, aí você vai estudar a teoria e vai estudar um olhar daquele teórico sobre aquele texto. E o ideal é que nós tenhamos esse olhar, nem que depois a gente vá partir para a teoria, mergulhar numa interpretação psicológica, numa interpretação filosófica, numa interpretação literária, seja lá com qual teoria use. Mas, contanto que a gente mergulhe nessa experiência, tendo tido texto, eu vou chamar de original, mas não, vocês entenderam que não a gente não pode nem usar em relação a contos de fadas esse termo, mas pelo menos o mais próximo, né, do que seria uma boa tradução daquele texto escrito em original. Quem lê em alemão, ótimo, vai beber da fonte, né? Quem lê em francês vai ler Perrault na fonte. Mas o que é mais interessante é justamente isso, certo? Boa noite, Renata. É a gente incentivar essa leitura, buscar essa leitura. Vamos ler uma interpretação moderna? Sim, vamos ler. Mas vamos dominar esse texto, né? E vamos ler e vamos manter essa profundidade nele. Acho que pode. É isso. Boa noite, Leonardo. Obrigado aí por ter ficado, por ter comparecido aí, muito importante para a gente. É isso, né, Dani? É isso. Vamos encerrar. Quem ficar assistindo ao vídeo até o fim, né, quiser fazer alguma pergunta, pode perguntar a gente no WhatsApp, ou no grupo, ou no privado. Boa noite. Tchau, pessoal.